Boa tarde a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos. Um bom recesso todos tiveram, né? Agora um retorno, né? Cheio de desafios, expectativas aí nesse segundo semestre aqui com a nossa EJA de Diadema. Estou aqui com a nossa colega formadora Sônia Couto, que vai falar um pouquinho sobre a EJA no mundo do trabalho, né? A gente, semana passada, vocês tiveram aí na escola a oportunidade de fazer um planejamento, né? Elencando aí, revisitando aí as ações do PPP participativo da escola. Também puderam discutir um pouco a questão de algumas ações, alguns projetos, discutir essa preocupação que todos nós estamos aí com a questão das matrículas do segundo semestre, né? Que é o segundo semestre sempre foi um período de baixas matrículas para a EJA, né? E esse semestre aí com o cenário que a gente teve pós-pandêmico ainda, né, Sônia? Um pouco pandêmico, né? Então a gente sabe da realidade que estamos vivendo, essa preocupação, e o nosso objetivo é trazer uma conversa aqui para que nós possamos falar também da EJA, né, no sentido da importância da educação para o mundo do trabalho. E aí entra um pouco uma proposta que a gente já tem, que algumas escolas iniciaram o primeiro semestre, que é o EJA+, né? Outras já estão fazendo adesão, já aderiram aí na semana passada com a inclusão digital, e é um projeto que a gente vai trabalhar na perspectiva de ser mais um atrativo para que esse estudante retorne, né? Então, eu penso que nesse momento aí, regaçar as mangas para a gente conseguir ter o menor impacto possível desse segundo semestre aí nas escolas. E além do empreendedorismo e orientações do trabalho, que também é um outro itinerário formativo. Então, aí, estou trazendo a Sônia aqui para conversar de novo com a gente, né? Ela vai falar um pouco da experiência do que ela tem aí sobre o mundo do trabalho na EJA. E aí, Sônia, o tempo é seu, fique à vontade, né? Estamos aqui para ouvir, aprender e vamos lá. Obrigada, Fábio. Realmente eu tenho trabalhado bastante com essa questão. No Instituto Paulo Freire, né, nós atuamos com um projeto chamado Mova Brasil, e tinha um braço desse projeto, era sobre a formação profissional, para prepará-los para o mundo do trabalho. Né? Em Osasco também eu trabalhei com a EJA Pro, que também tem essa dimensão, né, de refletir sobre as questões do trabalho. E por que é importante, né, refletir sobre o mundo do trabalho na EJA? Qual a importância disso? Né? Porque o público dessa modalidade é composto por trabalhadores e por trabalhadoras. Né? Então, é fundamental esse tema, né, dentro da EJA. E também porque as pessoas jovens e adultas que não tiveram uma vida escolar linear, né, quando elas voltam para a escola, elas voltam, na maior parte das vezes, motivada pelas dificuldades que eles enfrentaram no mundo do trabalho, né, por não terem a escolaridade exigida e pela necessidade de se inserir nesse mundo e nele permanecer. Então, é fundamental, né? A EJA, ela não pode desconsiderar a dimensão do trabalho e não pode também desconsiderar os saberes que os educandos trabalhadores trazem, né? Afinal, para aqueles homens e mulheres da EJA, né, que passaram suas vidas em um descompasso entre o tempo da formação escolar e o tempo do trabalho, chegou a hora da gente conciliar, né, essas duas necessidades fundamentais. Então, é muito bom ter a oportunidade de oferecer essa reflexão sobre o mundo do trabalho na EJA, porque o educando, muitas vezes, ele não tinha condições de parar para refletir sobre o seu trabalho, né, para se manter trabalhando e não perder o emprego. E agora ele pode continuar o seu trabalho, mas ter na sua formação, né, a EJA, que geralmente é no período noturno, né, depois que ele sai do trabalho, e lá ele poder se aperfeiçoar e pensar que trabalho é esse. Eu acho que é muito importante nós pensarmos sobre o trabalho na perspectiva das mudanças constantes que o mundo do trabalho vem sofrendo. Então, só na nossa fala aqui hoje, a gente vai levantar algumas mudanças fundamentais, né, que impactaram o mundo do trabalho, que impactam, sobretudo, a vida desses estudantes da EJA. Então,
essas questões do mundo do trabalho são íntimas desses estudantes, porque o trabalho está presente nas suas vidas, né? E em algumas situações, desde muito pequeno, a gente tem oportunidade, né, de conhecer algumas histórias dos estudantes e assim, a gente às vezes fica abismada como eles começaram cedo para ajudar os pais, muitas vezes na roça, né? Muitas mulheres não puderam estudar porque mulheres e homens, né, tinham que parar muitas vezes não chegavam nem a se matricular na escola porque tinham que trabalhar para ajudar. Mas essa intimidade com o trabalho nem sempre possibilita conhecer o trabalho nessa dimensão que a gente quer tratar aqui, essa dimensão educativa, que busca o aperfeiçoamento constante e os novos conhecimentos acerca do mundo do trabalho. Só um minutinho. Tranquilo, né? Aliás, eu queria até acrescentar isso, né, Sônia? Eu acho que hoje, né, aqui na educação de jovens e adultos, a gente não consegue dissociar o nosso trabalho sem abordar as questões, as relações que envolvam o mundo do trabalho, né? Então, é mais que importante, né? A gente está... Verdade. As funções da EJA têm a função equalizadora, tem a função reparadora, né? E também tem a função qualificadora. Então, nesse aspecto, né, falar sobre o mundo do trabalho traz à tona aí uma necessidade do nosso estudante, né? Então, é Exatamente. importante ter isso junto, né, com esse Exato. princípio da educação de jovens adultos, para que faça sentido de fato, né? Verdade. E é preciso também que a gente possa ajudar os estudantes a entender, né, essa relação do mundo do trabalho com a vida deles e que eles possam responder a duas questões fundamentais. A primeira, quais os cenários atuais do mundo do emprego e do desemprego? Então, a gente não está agora falando em trabalho, a gente está falando do emprego e do desemprego, que são fatos cotidianos que estão aí presentes nas nossas vidas, né? E também quais são os cenários nas novas formas de trabalho que estão emergindo, né? Quais os sentidos desse trabalho e como eles podem se preparar para essas mudanças que estão ocorrendo, né? Que relações que podem ser construídas entre o processo de alfabetização e de educação, né, de jovens e adultos, a elevação da escolaridade básica, a formação técnico-profissional e o trabalho. Então, qual é a relação que pode ser estabelecida aí? Então, essas questões que a gente gostaria de falar. E aí a gente vai começar falando das transformações, né? Nós vimos que um período que foi marcado pelas mudanças do trabalho foi na Revolução Industrial, né? Antes do século XVIII, o trabalho era artesanal, era aquele trabalho que demorava para ter um produto, né? Para esse produto ficar pronto, era manufaturado, né? Era feito pelas próprias mãos dos trabalhadores, era aquele trabalho que tinha um valor, mas que um valor no sentido da durabilidade, né, de ser um trabalho bem feito, mas, por outro lado, não tinha um valor econômico, porque era tudo muito demorado para ser feito, né? Então, tudo se modificou a partir da inauguração das manufaturas. Então, quando surgiram as máquinas, né, esse trabalho manufaturado, crianças, mulheres e homens começaram a trabalhar de forma exaustiva, né? Trabalhavam de 14 a 16 horas por dia em condições subhumanas. A gente tem visto muitas notícias aí na televisão, todos os dias, do trabalho análogo à escravidão. É uma coisa que tem aumentado muito. Muito, né, Sônia? E, exatamente. Tudo por quê? Por conta dessa corrida desenfreada pelo lucro. Né? Eles querem, né? Os empresários querem produzir mais, pagando menos aos funcionários, né? E às vezes até não pagando nada. Quando a gente fala de um trabalho análogo à escravidão, eles não recebem, eles apenas tudo é descontado, né? Aquilo que eles comem, o lugar em que eles dormem, e no fim eles não chegam a pegar um valor substancial para poder tocar a vida deles com autonomia. Então a gente percebeu que a partir da Revolução Industrial, o trabalho, na sua forma, né, capitalista, né, ele desumanizou os seres humanos e humanizou as mercadorias. Então, a mercadoria tem mais valor para o empresário do que quem a produz, do que
o trabalhador que a produz. Então, aqui é uma crítica que a gente precisa fazer a essa abordagem capitalista do trabalho, né, no sentido dessa exploração. Então, a gente precisa resgatar o caráter humanizador do trabalho. Marx, ele fala o seguinte, Karl Marx, ele diz, o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata quanto maior número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas mercadoria, ele produz também a si mesmo e ao trabalhador como mercadoria, e justamente na mesma proporção com que produz bens. Então, aqui eu lembro muito, né, nessa frase de Marx, eu lembro muito desse episódio, né, de Paulo Freire, que eu já comentei com vocês, mas eu gosto sempre de retomar, porque ilustra bem, principalmente, essa questão, em que ele verificou que muitos trabalhadores, na região em que estava se dando aquele curso de alfabetização, ele percebia que aqueles trabalhadores não possuíam o bem que produziam. Isso a gente vê em todo momento, trabalhadores que trabalham em indústrias automobilísticas, que não têm condições de ter um automóvel, né? Eles produzem aquilo, mas eles não têm acesso àquilo. E, nesse caso, eram pessoas que trabalhavam, né? Como eu já contei, mas vou repetir, numa fábrica de tijolos, e não tinham casas de tijolos, as casas eram de pau a pique, cobertas de sapê. Trabalhadores muito pobres, numa região muito pobre do Brasil, na década de 60, né, onde ocorreu aquela experiência de Paulo Freire, com alfabetização de adultos, e ele perguntava, por que vocês, sendo produtores de um bem, vocês não possuem esse bem? E a falta do nível de consciência daquelas pessoas era tão grande, eles não tinham a consciência da exploração que o capitalismo lhes impunha, que eles falavam, nós somos pobres porque Deus quer. Então, Paulo Freire tinha que desconstruir essa ideia. E ele perguntava, mas Deus vocês acreditam que Deus é pai? Será que Deus poderia promover isso? Primeiro ele perguntou, vocês são pais? Sim, somos. E vocês fariam isso para uns filhos? Vocês dariam de tudo? Para outros vocês não dariam nada? E eles falaram, não, de forma nenhuma. Então, se vocês que são humanos não fazem isso, será que Deus faria? Então, ele precisava desconstruir essa ideia, né, de conformismo, de alienação, de assim mesmo, não tem jeito, né, vai ser sempre assim. Então, o trabalho faz isso. Às vezes, na necessidade de manter o emprego, o empregador se sujeita a situações, né, degradantes. E a gente tem visto aí muitas reportagens denunciando essa relação de trabalho de exploração. Gaudêncio Frigoto, ele diz também o seguinte, ele diz que a ideologia cristã e positivista prega a ideia de que o trabalho dignifica o homem. Então, ele fala assim, nas relações de trabalho, onde o sujeito é o capital e o homem é o objeto, né, que vai ser consumido, porque o homem é o trabalho humano que é consumido ali, constrói-se uma relação negativa com o trabalho passa a ser algo enfadonho, né, e tem também essa relação de submissão e alienação, como eu já disse. Então, com isso, não tem crescimento. É preciso que o trabalhador tenha consciência do seu trabalho, consciência do seu papel como trabalhador, para que ele possa crescer e se desenvolver mais como sujeito do trabalho e não objeto. Então, nessa lógica mercantilista, a gente concebe-se expressões que definem homens e mulheres como capital humano. Eu ouvia muitas vezes o Dimenstein, e o Dimenstein falava muito isso, né? O homem, o ser humano como capital humano, não. Seres humanos não são capital, não se deve legitimar essa expressão. Mas essa ideia do trabalho, essa ideia conformista, leva a reforçar alguns ditados populares, né? Que esses ditados reforçam a visão alienante do trabalho. Então, quem que já não ouviu falar o seguinte? O trabalho é a fonte de todas as riquezas. Tá. Me aponta um trabalhador que ficou rico. Mais vale quem muito trabalha
do que quem muito madruga. Ou seja, reforçando a ideia, você tem que trabalhar muito, você tem que ser explorado, tem que trabalhar, né? O trabalho é a fonte de todas as alegrias. Então, olha aí, mais uma visão conformista, né, do trabalho. A gente pode, claro, ter alegria no trabalho. Eu mesmo tenho, né? Uhum. Mas eu tenho alegria justamente porque eu tenho consciência do meu papel como trabalhadora e faço valer meus direitos, meus deveres, né? Eu estou consciente dos direitos que eu tenho, e é isso que os nossos estudantes precisam ter: consciência dos seus direitos, consciência de como eles precisam se preparar melhor para poder ter oportunidade de ter empregos melhores, apesar que hoje em dia o nível do desemprego está tão grande que está difícil para todo mundo, até para quem tem formação, mas nem por isso a gente vai se colocar nessa posição alienante, né? Tem outro ditado popular que diz: o trabalho exalta o homem, o trabalho dá felicidade, o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Sim. É difícil, né? A gente tem trabalhado tanto, né, Fábio? Pois é, Né? né? Se Então, como é que fosse a gente não assim, né, enriqueceu Sônia? ainda? Mas é Nossos, aquilo, né? nossos... Eu acho que o grande desafio é trazer essa consciência do mundo do trabalho para o nosso estudante, né? A gente tirar um pouco essa visão alienante, né? Mostrar que ele é um sujeito que ele está dentro de um sistema, né? E de que forma ele precisa ter aquele insight para que ele tenha o seu papel de atuação e transformação nisso, né? Então, senão ele fica Exatamente, naquela roda engrenada e ele não reflete sobre o mundo exatamente. dele no trabalho, né? Ele vai sempre entender dessa forma, né? Então, e é bem assim mesmo, né? É, Exatamente. Você vê, nós professores, né, nós trabalhamos demais, né? O professor é uma categoria que trabalha demais, porque ele trabalha antes, durante e depois da aula, né? Ele trabalha antes para preparar a aula, ele trabalha durante o momento em que ele está desenvolvendo a aula, ele trabalha depois, olhando o caderno, corrigindo, quer dizer, é um trabalho insano, né? E nós não enriquecemos ainda. Então, é preciso repensar essas frases, né? Por exemplo, com trabalho e perseverança, tudo se alcança. Não, a gente precisa do trabalho para sobreviver, para contribuir com o país em que nós vivemos, né? O trabalho ele tem o seu valor, ele tem a sua importância, é a engrenagem, é o que faz movimentar o mundo, é o trabalho, mas ele tem que ser consciente, ele tem que ser respeitado, né? E aí, esses ditados populares que ajudam a reforçar essa ideia do trabalho, que o trabalho por si só traz riqueza e felicidade, nós temos que pensar que não é bem assim, né? Na lógica capitalista, o que a gente vê mesmo é a exploração do trabalho. Então, é preciso, eu acho muito bom, e aí é uma sugestão que eu faço, que vocês, educadores e educadoras, trabalhem esses provérbios em sala de aula, frases de para-choque do caminhão que falem sobre trabalho, né? Essas tragam para a sala de aula essa cultura popular, o que está na boca do povo, né? Sobre o trabalho, e começa a questionar, gente, é assim mesmo? É assim que vocês veem? Como é o trabalho para você? Como você enriqueceu com o trabalho? Por que você não enriqueceu? E aí entra aí toda essa questão, não se enriquece porque o nosso lucro, né, aquilo que deveria ser nosso é o lucro do empregador, né, e é com ele que fica esse excedente, né, do fruto do trabalho pelas horas trabalhadas, que é o que a gente chamava, né, o que Marx chamava de mais-valia. Então, nós precisamos considerar o trabalho como princípio educativo, né? Porque tem uma estreita relação entre trabalho e educação. Por quê? Porque o trabalho tem um caráter formativo. Nem sempre o trabalho tem que ser um fardo, tem que ser um sacrifício. Eu tenho que pensar no trabalho como algo que me ajuda a conhecer mais, a aguçar mais a minha curiosidade, né? A estudar mais, a pensar como eu posso melhorar. Então, é esse caráter educativo do trabalho que é importante, né? Paulo Freire dizia assim: é por meio do trabalho que o ser humano se reconhece como produtor de cultura. Na experiência realizada, né, por Paulo Freire lá na década de 60, em Angicos, que foi aquela experiência que eu relatei, a questão do trabalho estava muito presente, né? Ele trabalhava com algumas imagens que ele pediu para o artista plástico Francisco Brenan desenhar, e em todas essas imagens tinha esse caráter de refletir sobre o trabalho como um ato criador e recriador, né?
Então, é com base no trabalho que o ser humano vai alterando a realidade. Uma das imagens que tinha era um índio caçando, né? Então, aparecia a ave e aparecia o índio caçando para se alimentar, né? Não é aquela caça predatória. A imagem não sugere isso. E aí refletiu o seguinte: o indígena não podia levantar a mão para pegar a ave, então ele teve que criar objetos que permitissem que ele conseguisse caçar, né? Então, o homem criou, o ser humano criou objetos, criou agasalhos, criou uma série de coisas, né? Para melhorar a sua relação, inclusive, com o trabalho. E ele dizia assim que o Paulo Freire, que o trabalho é uma prática humana de intervenção no mundo. E por isso ela tem que ser prazerosa, ela tem que contribuir com a satisfação pessoal e com o bem-estar coletivo também, né? O que se tem historicamente, como já disse, é a força do capital, criando modelos que são cada vez mais competitivos. Então, né? as relações de trabalho são pautadas pela exploração e, para isso, os homens e mulheres acabam competindo uns com os outros, né, Fábio? Você quer complementar? Não, eu estou só reiterando aí Concordando. tudo que você está trazendo, né? Essa questão, né, do trabalho, né, da competição, né, da questão da exploração, do consumo, né? Pode continuar. Isso. Então, as questões relativas ao mundo do trabalho devem ser refletidas com os educandos, porque eles vivem da venda da sua força de trabalho, né? Nós, trabalhadores, e não são só os educandos, nós também somos trabalhadores, né? Nós vendemos a nossa força de trabalho. E hoje, cada vez mais, as fileiras de desempregados e de subempregados estão aumentando cada vez mais, né? Com trabalho precário, e por isso a gente precisa refletir sobre essa questão. Hoje está muito difícil. Que nessa experiência que a gente está, que a gente já está um tempo aqui embarcando, que é a experiência No EJA Mais, um dos princípios que a gente busca trazer, né, nas atividades, nas reflexões, é falar do mundo do trabalho e o papel desse trabalho, né? Então, algumas atividades, alguns professores no semestre passado trouxeram lá nos registros, ficaram muito interessantes, que trouxeram bastante essa reflexão, né? Principalmente sobre a questão da legislação, essa questão qual é o meu papel diante do trabalho. Então, essa, eu acho que esse que é o desafio. Na verdade, quando a gente propõe uma proposta como o EJA+, a gente não espera que o nosso estudante vai sair daqui com uma qualificação. Não, a nossa ideia é um pontapé inicial para que ele tenha condições de buscar isso lá na frente. Então, ele não vai sair aqui um especialista, vai sair um empreendedor durante esse itinerário formativo, mas ele vai ter algumas informações que lá na frente, quando ele for se deparar, opa, ele vai buscar aquilo ali, já me remete a algo. Isso traz muito mais facilidade nessa autonomia, nesse desenvolvimento. Então, acho que isso tem um valor. Esse é grande, né? Que nem a inclusão digital. A gente tem muita discussão, mas o nosso estudante, ele numa aula, ele não consegue totalmente, porque tem a questão da falta do acesso, da autonomia, mas são experiências que ele inicia agora e lá na frente ele retoma, repete. É muito diferente de você nunca ter um acesso, né? Então, são experiências que você vai vivenciando, não que ele vai sair daqui tendo autonomia plena na informática. É claro, a gente adoraria, né? E tem vários que saem, mas assim, o fato dele ter o contato, dele saber como funciona, dele entender um pouco mais esse mundo além do trabalho, da vida cotidiana e do giz e da lousa, isso para ele já é um universo que a gente está dando primoroso, né? Eu acho que é pensar dessa forma e traz um outro elemento, né, Sônia? Torna a escola mais atrativa para ele. A gente tem aquela questão de que, nossa, estamos com dificuldades muito grandes em captar o estudante. E a gente sempre fala isso, a gente precisa também mudar a forma da escola do jeito que ela é. Então, verdade. Pensar nisso. Sim, esse trabalho do EJA+, é fantástico, fantástico. Eu conheci o material que você me passou, eu gostei muito, são temas relevantes, tratam de questões importantíssimas, e é um plus realmente, né? Uma coisa a mais
para além do processo regular da alfabetização, da aprendizagem da leitura e da escrita, né? Você ter um material de apoio para pensar com propriedade, né? Porque tem ali sugestões de atividade, tem textos que embasam a reflexão. Muito bom, é muito importante. Acho que Não, todas as lembrando, salas de EJA Sônia, têm que ter. e lembrando também que tem uma finalidade que, assim, boa parte daquelas atividades foram preparadas pelos próprios professores, né? Então, assim, não está um projeto amarrado, engessado, não é assim, você... Não, a escola vai adequando de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu estudante, e a gente tem tido experiências bem legais. A gente espera que em breve a gente consiga reunir os professores para a gente fazer uma troca de experiências desse projeto, né? Sim. E agora a nossa expectativa é essa, né? Ele é claro que não vai resolver o nosso problema de matrícula, mas eu acho que ele começa a abrir uma possibilidade de ter uma escola um pouco diferente. Uma escola mais Sim. flexível, que atenda mais à realidade desse estudante e que seja possível a gente oferecer. Também a gente não tem como pensar em oferecer coisas que a gente não alcança, mas dentro daquilo que a gente tem se proposto, eu acho que é uma experiência aí que as escolas têm Não, tá muito sido bacana, viu? desafiadas, né? Então a gente espera que no final do semestre a gente consiga aí ter novos relatos dessas experiências. Bom, mas Com retomando certeza. aí, remeti o O material material, né? propicia. O material propicia isso, é muito bom. A gente, assim, pensando no desemprego, a gente tem que levar em consideração, gente, que a coisa, assim, aumentou num nível absurdo, né? No primeiro trimestre de 2022, a taxa de desemprego no Brasil é de 11,1%. Então, muitas vezes a pessoa está em casa fazendo alguma coisa e ela fala, não, eu estou empregada. Não, né? É considerada desempregada, isso pela legislação, é considerada desempregada a pessoa acima de 14 anos que não está trabalhando, mas se encontra disponível para trabalhar, né? E apesar de tentar muito, ela não consegue trabalho. Não são consideradas desempregados, por exemplo, um universitário, né, que está lá dedicando o seu tempo aos estudos, uma dona de casa que trabalha, que não trabalha fora, e uma empreendedora que possui um negócio próprio, né? Essa pessoa, pelas estatísticas, não é considerada empregada. E aí a gente, falando nesse número crescente de desemprego, a gente tem que lembrar que nós passamos por um período muito crítico, né, da pandemia, a pandemia de Covid-19. Eu sempre falo aqui que o planeta viveu dois momentos históricos, né? O AP e o DP, ou seja, antes da pandemia e depois da pandemia. Estamos vivendo um depois, ainda estamos nesse depois. Não é um depois já consolidado, não, é um depois que está se construindo, porque eu diria que é um depois do momento mais crítico da pandemia, mas ainda estamos dentro desse momento. Não podemos nem falar em pós-pandemia, porque nós ainda estamos na pandemia de uma forma um pouco menos agressiva por conta das vacinas, né? Por conta dessas condições que foram criadas para que o vírus não se expandisse Porém, né, tanto. Sônia, Exato. não, porém, não, a questão da saúde já está começando a ter algumas melhoras, alguns avanços, contudo, os efeitos dela persistem, né? Nossa, E aí demais. a gente fala direto na EJA, porque isso impactou muito, né? A pandemia, a questão da falta do acesso ao recurso tecnológico, seja o nosso estudante que não tem o acesso, seja o poder público que também não conseguiu garantir de forma plena que todos os seus estudantes tenham esse acesso, né? Seja também porque assim, o nosso estudante hoje, ele está procurando trabalho, né? Nós temos estudantes lidando com a situação da fome, né? É, Da sobrevivência, da alimentação. Então a escola para ele vai ficar no segundo plano, com certeza. Nesse exatamente. cenário atual que estamos vivendo, econômico, falar em escola para boa parte da população, principalmente aqueles que tiveram seu direito à educação negado, acaba sendo um artigo de luxo. É como nós Exato. ir para uma natação, ir para uma academia, para nós, trabalhadores, isso é um plus. Né? Devia ser direito, obrigação, mas acaba sendo um É, plus a mais para você se dedicar. A escola, para eles, entra nesse mesmo contexto. E exato. os horários totalmente trocados. A pandemia permitiu que a escola, o horário. A pandemia teve uma questão que talvez
tenha feito a gente pensar em alguns aspectos. A flexibilidade, né? Como a gente precisa tornar a escola mais flexível e mais acessível ao estudante, né? Então, acho que isso, de uma certa forma, foi uma contribuição que a gente teve, que a gente precisa aprender a entender como ela nos exigiu a mudarmos a forma de ensinar, a forma de se relacionar, né? Então, isso trouxe Exatamente, essa exatamente. provocação, né? Mas, por outro lado, é um Sim. reflexo, né, Sônia? Que nós temos. A pandemia ela chegou, pegou todo mundo desprevenido, né? Chegou de surpresa, nós não esperávamos, tanto que logo que começou, a gente falava assim, foi em março que começaram a fazer o distanciamento, a gente, em abril, né? Minha neta, por exemplo, faz aniversário em maio, eu falei, aniversário até lá já está tudo resolvido, né? Em maio. Daí foram 2 anos, né? Com tudo da forma como foi. Então, a pandemia de Covid-19, ela trouxe muitas modificações na vida da gente, Não, tudo começou muito e só um repentinamente. parênteses, e só uma pausa. Se nós, nós, professores, que nós temos uma condição de vida um pouco privilegiada, considerando um aspecto geral da população trabalhadora, né? Nós já sofremos os nossos efeitos, as nossas doenças, as nossas dores. Quem dirá os nossos estudantes que até o básico não É, conseguiam ter oferecer, né? é Então verdade. é muito complicado, né? E assim, então esse é um cenário difícil, né? E agora Sim, você trazer de volta esse estudante nossa. é um grande desafio, né? E assim, E Sônia, na eles nossa vêm com sequelas, né? Eles vêm com sequelas físicas e sequelas cognitivas e e emocionais. emocionais também, porque nós vivemos um luto coletivo, nós vivemos muita dor de ver pessoas que a gente ama, né? Morrendo. Então, foi um luto coletivo e isso causou, né? Uma série de sequelas. Agora, do ponto de vista do mercado de trabalho, aí muitas coisas mudaram, né? Foram muitas alterações para se adaptar a esse novo normal, né? Que foi apresentado e que a gente agora tem que exercer o normal verdadeiro, né? A gente tem que voltar a viver aquele normal verdadeiro, as nossas vidas por inteiro e não a forma como foi. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, né? Então, os nossos estudantes tiveram que eles foram atendidos pela emergência da saúde, também pela crise do emprego e renda, e colocando, como você disse, a segurança alimentar e as condições básicas da vida em risco, né? Então, nós vimos, por exemplo, tem uma pesquisa de 2020, logo, né, o ano que foi mais drástico, que mostrou que 13,9 milhões de pessoas ficaram desempregadas, elevando de 45% para 53% o patamar histórico da população economicamente ativa fora do mercado de trabalho. Então, nós já tínhamos um grande desemprego e aumentou muito mais, né? E aí a pandemia também causou impactos, como o aumento do trabalho informal, né? Muitas pessoas passaram a ser entregadores, tanto em automóvel quanto em motos, motoristas de aplicativo, vendedores de produtos artesanais, né? A mulher que fazia o bolo de pote e a família toda saía para ajudar a vender, o trabalho em home office de algumas, né, para algumas E pessoas. detalhe falar do trabalho home office, né, Sônia? Porque assim, muitas empresas estão instituindo o trabalho home office, né? Só que com a redução salarial, né? Pois é, pois é. Não é É, um outro impacto aí, né? Não, a gente percebe que tudo aumentou. Assim, a pandemia ela promoveu uma desculpa, uma autorização para que as pessoas pudessem fazer o que bem entendem. Por exemplo, vou dar um exemplo que nem todo mundo pega avião, mas antes nós tínhamos para um mesmo local vários voos durante o dia, né? E muitos desses voos iam vazios, com poucos passageiros. Agora não, eles reduziram para um voo, e aí o avião vai lotado. É claro que para alguns lugares, né, com alta demanda, aí aumenta, mas eu recentemente tive que comprar uma passagem para João Pessoa e só tinha um voo, só tem um voo para voltar às 5 horas da manhã. Ou eu pego aquele voo naquele dia, ou eu pego no outro dia aquele mesmo voo, no mesmo horário, quer dizer, você não tem opção. Agora, você imagine um voo só saindo às 5 horas da manhã. É o único, não tem opção. Então, a gente vê que os empregadores
aproveitaram também, estão aproveitando até hoje, né, para oferecer um serviço de menor qualidade com maior preço, né? E, assim, uma das questões ainda relativas ao trabalho, né, foi o impacto da revolução tecnológica nas Exato. relações de trabalho, né? Nós falamos da revolução industrial, ela mudou, sim, os modos de produção, mas ela caminhou em paralelo com o desenvolvimento técnico-científico, porque as máquinas, né, elas exigiam um conhecimento técnico maior, né? Então, hoje, nós percebemos inúmeros avanços tecnológicos que nós usamos na atualidade, a chamada nanotecnologia, o acesso à internet, o tamanho e a capacidade dos telefones celulares, né? Os aparelhos para corrigir dificuldades auditivas, o reconhecimento facial, são exemplos de como essa revolução industrial e tecnológica que estamos vivendo na atualidade mudou, né, as nossas vidas. E o mercado de trabalho também sofreu o impacto dessa revolução tecnológica, né? Em meados do século passado, por exemplo, a colheita de cana era realizada manualmente e ela exigia um grande número de trabalhadores. Hoje, atualmente, uma colheitadeira ela substitui, em média, 100 cortadores de cana. E para ser operada, ela necessita apenas de uma pessoa. Então, olha aí como essa revolução tecnológica também impactou no desemprego, né? A internet ela mudou os hábitos das pessoas, tornando alguns trabalhos mais fáceis de serem executados, mas que obrigou que a gente se aperfeiçoasse cada vez mais, porque estão sempre surgindo novos avanços tecnológicos. Então, a discussão, né, em torno da EJA, o mundo do trabalho, precisa considerar várias coisas. E, dentre elas, por exemplo, considerar o papel do idoso, né, como sujeito produtivo, porque às vezes a gente pensa assim, ficou velho, né, está aposentado e não produz mais. Não, ele só não produz, a produção dele não é mais marcada pela força do trabalho, mas é pelos conhecimentos que ele acumulou ao longo da vida, pela sabedoria que ele construiu, né? Pergunta para uma pessoa idosa, uma pessoa que trabalhou como torneiro mecânico durante a vida inteira, ele vai entender e vai te explicar o funcionamento de algumas máquinas, né? Para que serve esse trabalho que ele desenvolve. Então, um trabalho que eu acho muito bonito de ser desenvolvido em sala de aula, Fábio, é fazer, eu acho que eu já até comentei também com vocês, sobre essa coisa de convidar os educandos para falarem do trabalho que As eles suas sabem fazer, experiências, né? né? Esse é muito bacana. Você trabalha com o quê? Eu trabalho como gráfico. Então, marca um dia para ele explicar como é o trabalho dele, Tem os uma equipamentos escola que ele aqui, Sônia, que um usa. dia desse eu fui visitar e a professora justamente faz um trabalho bem bacana, né? Ela convida, ela sempre promove uma experiência aí com os estudantes dela. Eu lembro um dia que eu fui lá, eles estavam fazendo uma comida, né? Foi bem bacana e assim, da experiência das próprias estudantes, né? Do que Que elas sabem legal. fazer de melhor. Então, assim, é um saber de uma experiência incrível que com certeza se aproveita e amplia ali a possibilidade do trabalho na sala, né? Porque Exatamente. eu só não vou falar escola porque eu acabo, tem hora que comendo um pouco a bola, né? Mas assim, porque a gente visita vários, mas foi um trabalho muito legal. Foi muito bacana. Quem está assistindo com certeza fala, é a minha, né? Eu falei, é a sua. Então, olha, parabéns para essa Tem educadora, ou muita coisa educador, legal, não tem sei. muita coisa legal. Tem o. Espero que você venha em breve aqui para a gente andar aqui pelas Eu escolas, para quero. você ver trabalhos muito legais que o pessoal que faz com os nossos estudantes. Tem muita coisa legal. O pessoal tem um carinho imenso aqui pela pessoal da EJA. Que bacana. E tem escolas, por exemplo, que liberam, né, a cozinha para que então a própria professora ela pode organizar, pegar uma receita fácil de preparar, alguma coisa, por exemplo, uma receita de cocada, né? Faz ali uma vaquinha ou compra os ingredientes e alguma educanda sabe fazer? Olha, dona fulana, seu fulano, vamos lá, vamos fazer a cocada. E vai todo mundo para a cozinha, e todo mundo participa daquilo, aí depois todo mundo come, se alimenta. É uma atividade, às vezes, de um dia que vai exigir um preparo simples, né? Mas que vai movimentar a sala e vai dar oportunidade desses educandos mostrarem o que sabem Não, e fazer. amplia o vínculo, né? A afetividade. Tem uma outra escola aqui da rede também, que eles geralmente
próximo à Páscoa, né, eles fazem uma atividade muito bonita, que é a questão da produção do pão, que é a atividade da partilha, né? Então, Ai, todos que os alunos bacana. vão lá para a mesa da cozinha, fazem o pão, assam, e depois todo mundo juntos partilham, tem uns patezinhos, algumas coisas. E assim, dentro desse trabalho, a professora está trabalhando medidas, está Sim, trabalhando a questão a questão química lá do fermento, na parte de ciências. isso. Então, a professora de português trabalhando lá o gênero receita. Então, assim, é um trabalho também que tem um Interdisciplinar, né? disciplinar, exatamente, né? Então, é legal quando a gente pensa na própria escola essas possibilidades, né? Para a gente sair um pouco daquela rotina, né, gente? Porque se a gente sabe que o cenário com a educação de jovens e adultos geral, ele não está favorável. Então, se a gente É, não se une, a gente não tenta trazer coisas prazerosas para o nosso trabalho, para o nosso estudante, aquilo acaba sendo uma coisa desestimulante, né? exato. Então, eu acho que é não deixar a peteca cair, né? Tanto eu e Sônia, antes de iniciar essa formação, né, Sônia, a gente tinha conversado sobre os impactos da pandemia, a gente teve essa preocupação, mas peraí, Sônia, mas está tanto cenário, ainda vão, né? Não, a gente tem que trazer uma perspectiva diferente, né? Uma perspectiva, vamos em Isso. frente, né? Algo Que propositivo, né? exatamente, né? Que é o que a gente traz aí, né? A gente traz essa reflexão para vocês sobre a questão da EJA no mundo do trabalho, a importância do mundo do trabalho fazer parte do cotidiano da EJA e de que forma a gente tem como amarrar isso com coisas concretas e possíveis, né? Essa possibilidade de para o estudante ele receber um certificado de uma instituição de educação profissional chancelada, né, que faça uma diferença na vivência dele, né? Então, de repente, ele vai É, procurar um emprego por aí, não tem experiência nenhuma, mas aquele certificado dá para ele uma diferencinha ali, para e ele com conseguir uma certeza, oportunidade melhor, né? Então, verdade. isso é uma coisa muito bacana. E outra, né? É uma possibilidade de a gente abrir luz aí para outras coisas se ampliarem aí, né? Para esse segmento que em todos os lugares por onde a gente passa é a perspectiva de não se investir. Diadema tem feito uma outra contracorrente, de que não, nós vamos apostar, nós vamos investir com dificuldade, com muita persistência, com muita luta, com muita disputa de espaço, para que a gente consiga manter um trabalho formativo, um trabalho de programas e projetos, para que a gente consiga dar aí para a nossa modalidade o respeito e a valorização que merece, né? Então, a gente espera, né, que todos aí nas escolas que estejam acompanhando o HTPC sintam-se aí convidados a iniciar esse semestre de uma forma animados, né? Dessa perspectiva de trabalho, vamos todos juntos, né? Vamos correr. A gente sabe que vocês estão aí panfletando, tentando angariar estudantes, né? Aqui o sistema de ensino, a chefia da EJA também, incansavelmente, finais de semana, tem pego o carro rodado aí pelas comunidades, divulgando, chamando matrículas. Então, a gente tem pensado e corrido muito atrás disso, né? Então, todos estamos juntos, né? Então, acho que o Verdade. critério ninguém solta a mão É, de ninguém, e hoje jamais acho que vem aí para a gente também agarrar a mão do nosso estudante aí juntos e vamos isso. embora e vamos fazer. É muito importante. Superar, então, assim, só para fechar mesmo, né? Superar aquela visão de trabalho como tortura. Por exemplo, a etimologia da palavra trabalho já traz isso, né? Ela vem do latim Falo, né? tripaliare, né? Que significa um objeto de tortura. Então, a gente tem que superar isso. Bom, nós temos a fábula da cigarra e da formiga, né? Trabalha essa questão. Será que só a formiga trabalhou? E a cigarra que cantou, que alegrou, né? Enquanto as formigas trabalhavam, ela cantava. Então, vamos rever essa visão de trabalho. A gente, às vezes, tem estudantes que perguntam para a gente, né? Professora, a senhora só dá aula ou a senhora trabalha também? Não acontece isso? Ou Porque entende que o trabalho tem que ser uma coisa ruim. E às vezes aquele professor que chega alegre, feliz, para dar uma aula bem dada, né? O aluno pensa assim, nossa, né? Será que no trabalho ela é assim? Mas ela está no trabalho. está Então, no mostrar trabalho, que o né? trabalho tem essa dimensão prazerosa, né? E se a gente pensar, né, numa sociedade que vive, que é repleta de letras, de símbolos,
é para isso que existe a EJA, né? Para que a gente possa ajudá-los a saber ler, escrever, mas que também nós possamos ajudar, né, contribuir para que eles tenham uma relação no mundo, né, com o trabalho que está em constante mudança, para que eles tenham condições de estar à altura das demandas que a sociedade lhe impõe. Então, acho que assim, para o nosso primeiro bate-papo sobre esse tema, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Da importância de se trabalhar essa consciência de trabalhador que precisa ver o seu trabalho como algo que contribui com a sociedade, que por isso tem valor, né? E que para isso também ele tem que se aperfeiçoar cada vez mais, tem que estar à altura para que a sociedade, o que a sociedade exija dele, mas também reconhecendo os seus direitos, reconhecendo que o seu trabalho é importante e contribui com a transformação social. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, professores, Maravilha, professoras, Sônia. gestores, gestoras, todos nós. Obrigado aí pela contribuição, né? É um pontapé inicial mesmo aí desse início desse semestre. E agradecer mais uma vez aí o teu apoio, né? Para a gente discutir um tema tão relevante. Vamos voltar aí para a gente trazer outras questões ao decorrer do nosso semestre, né? E agora propor, né, nessa continuidade de HTPC aí com os professores, para que aproveite esse momento para retomar as discussões aqui abordadas, né, falar um pouco dessa experiência do mundo do trabalho, já aproveitar também para a gente pensar aí nessa estruturação do EJA+, que vai iniciar aí no final de agosto, né? Eu tenho conversado com os coordenadores pedagógicos para que a gente possa ir nas escolas aí para a gente poder pensar nessa organização juntos, né? Reformular aí as experiências, enfim, a gente tem um trabalho de parceria, eu tenho certeza que vai dar, não, está dando super certo, né? Ai, Sônia, eu acho maravilha. que agora é o tempinho para eles ficarem aí nas discussões no planejamento e a gente volta na próxima aí, tá bom, pessoal? Um bom trabalho para todos e até mais. Até mais, pessoal.